Oi, professor Alexandre. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que muitos historiadores insistem em denominar a Idade Média como Idade das Trevas? Muito obrigada. Olá, doutora Raquel. Muito obrigado pela sua pergunta. Primeiro vamos ao recorte histórico. Após a queda do Império Romano, o Ocidente foi vítima de sucessivas invasões bárbaras. E essas invasões perduraram aí pelo menos desde a queda do Império Romano, no final do século V, até o século VIII, início do século IX. E durante essas ondas de invasões, tudo que foi possível eles destruíram. Chegou-se a um período, principalmente no século VI e VII, que praticamente o Ocidente praticamente correu o risco de ficar sem ter uma linguagem escrita. Então foi um período realmente de trevas, porque tudo que se tentava reconstruir, principalmente com os monges copistas que montavam dentro dos seus mosteiros, dos escritórios, locais onde eles tentavam copiar, salvaguardar qualquer fragmento de obra da filosofia clássica, né? Então, dentro desse período, se tudo que os monges tentaram resgatar, os bárbaros vinham e destruíam. Os monges depois voltavam, reconstruía, tentavam reconstruir seus mosteiros, seus escritórios, começavam a copiar, e os monges e os bárbaros vinham e destruíam tudo. Então, durante um bom tempo, até o século VII pelo menos, realmente o Ocidente mergulhou numa era de trevas. Daí os historiadores citarem então toda a Idade Média como Idade das Trevas, mas isso aí é de forma pejorativa, evidentemente. Tem um fundo histórico, né? Mas que com o advento da dinastia carolíngia a coisa começou a mudar. Então, mas para os historiadores não. Os historiadores eles pegam esse período para dar o suporte, o fundo histórico, para que eles possam acusar a Idade Média como Idade das Trevas. Mas não termina só aí não. E além do fundo histórico, tem a questão dos disparates, dos pejorativos, que vem já com o movimento humanista no século XIV, que já estava preconizando, né, e abrindo portas para o Renascimento, para o fim da Idade Média, encerrando toda a mentalidade medieval e abrindo alas para a mentalidade mundana e pagã do Renascimento. Então, os renascentistas olhavam para a Idade Média e diziam que era um período intermediário, um período mediano, um período que forma um hiato entre a grande antiguidade de Aristóteles, de Platão e dos romanos, né, dos filósofos gregos e dos imperadores romanos, com o Renascimento que agora surgia e que buscava resgatar todas essas obras de arte, todas essas obras de filosofia, de escrita e de arte mesmo do paganismo greco-romano. Então os renascentistas vão usar a Idade Média, né, esse período intermediário, um período obscuro, um período que não existiu nada de relevante para a história da humanidade, um período obscurecido pelo fanatismo religioso, pela imposição da igreja, que era a igreja católica, que ela influenciava no pensamento das pessoas e dos políticos e dos monarcas. Então os renascentistas eles vão começar a olhar para a Idade Média e vão falar: isso é um período obscuro, é um período de fanatismo, é um período mediano, intermediário entre a grande antiguidade de Cícero, né, de César, de Aristóteles, de Platão, e agora com a nossa época de ouro, que é o Renascimento, que tenta voltar com tudo isso. E claro, não podemos esquecer do século XVIII, né, o século da filosofia das luzes, do iluminismo, que vai também
reforçar todos esses pejorativos e taxando de fato a Idade Média como Idade das Trevas. Então a Idade Média vai ser o parâmetro para ser a antítese do que eles supostamente são. A filosofia esclarecida, os filósofos esclarecidos, os filósofos iluminados, daí o termo iluminista, que vão libertar a humanidade das amarras e do obscurantismo da Idade Média, desse fanatismo religioso que imperou durante essa época medieval. Então, na França, no século XVIII, os iluministas vão reforçar ainda mais esses ataques. Então, você tem, além dos renascentistas no século XVI, além dos próprios protestantes, das seitas protestantes, que vão ganhar força em diversos países da Europa e que os seus reformadores vão taxar a igreja também como fanática e intolerante, intransigente. Então todos esses disparates vão ser juntados e vão ser utilizados pelos iluministas para reforçar ainda mais esses ataques e taxar a Idade Média como uma era de trevas. E então, quando os historiadores atuais, também permeados de cabresto e de ideologia e presos aos seus cabrestos ideológicos, principalmente na ideologia de esquerda anticlerical, quando eles observam essas coisas, esses comentários de época, eles vão reforçar isso no século XXI, acusando a Idade Média de ser uma Idade das Trevas, mas que de trevas não teve nada, né? Tirando o início, né, da queda do Império Romano. Os 2 primeiros séculos da Idade Média foram muito difíceis mesmo, 6 e 7, e realmente foi um período de trevas, mas a partir da ascensão do Império Carolíngio, que houve a reforma educacional de Carlos Magno com o monge Alcuino de York, né, um monge inglês, a coisa foi tomando os eixos e a Idade Média foi seguindo seu rumo e se transformou numa era magnífica, a revelia do que dizem aí esses historiadores aí presos a seus cabrestos ideológicos, normalmente historiadores de esquerda. E por fim, no século XIX, essa ideia começou a perder força. A ideia de Idade Média como Idade das Trevas começou a perder força na Europa por conta o século XIX foi um período de exaltação ao nacionalismo. Então, as nações elas procuravam buscar a história das suas origens. Então, eles começaram, as nações do Ocidente começaram a olhar para a sua história no passado e ver a Idade Média como a mãe que a berçou, a mãe que a acolheu, que a amamentou essas grandes nações. Por exemplo, na França, o historiador Jules Michelet, que é um historiador anticlerical, inclusive, ele escreve uma história da Idade Média, e aí ele vai fazer uma história, uma obra pitoresca, porém ele vai fazer diversas exaltações ao período medieval. Ele vai dizer que a Idade Média foi a mãe que amamentou a França e que forjou tudo aquilo que a França era na época dele. Então começou a perder força essa ideia de idade Média como Idade das Trevas. Já começou a se discutir uma outra coisa. E aí no século XX, com o surgimento da Escola dos Análises, de 1930, que é uma espécie de revolução na maneira de se estudar a história, aí uma nova gama de historiadores começaram a considerar outras fontes, que não aquelas fontes oficiais, e a partir de então começou-se a vislumbrar uma Idade Média diferente do que se dizia até então. E por que ainda no Brasil, então, a coisa não muda? Você sempre tem historiadores dizendo que a Idade Média é uma época de trevas, uma época de obscurantismo. E como resposta aí, é o cabresto ideológico, a formação, a formação de esquerda, anticlerical, marxista, leninista, que está fechada com as ideias de revolução, então que entende que a religião é o ópio do povo. Então tudo aquilo que tem a ver com a religião, principalmente com a religião católica,
é tido como algo de obscuridade, de fanatismo, de atraso, né? Então, por isso que no Brasil hoje ainda os historiadores, os professores, eles insistem nesse disparate de que a Idade Média é uma Idade das Trevas, sendo que já desde o século XIX, no final do século XIX, que há discussões sobre isso e que já e no século XIX já procurou-se vislumbrar uma outra maneira de se ver a Idade Média, né? Já começou a haver debates discutindo se a Idade Média era de fato a Idade das Trevas ou não. Mas aqui no Brasil não chega a isso porque é ideológico, tá ok?